Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje para falar-vos um bocadinho sobre identidade sexual, género e orientação sexual, nomeadamente compreender as diferenças entre estes termos. Não saber que não é uma questão fácil de ser falado, tem algum tabu, algum preconceito envolvido com algumas questões, mas hoje não estou ali para falar-vos outro disso mesmo, destes termos e perceber o que é que realmente cada um está a significar. E, portanto, não tem a doutora Cristi Wanon, que é psicóloga clínica, entendida na matéria, para explicar-nos melhor as diferenças, porque não tem alguma dificuldade em entender também estes teoremas, né, que têm à volta destas questões. Né? Portanto, doutora Cristi, antes de não entrar concretamente nesta diferença, né, para não perceber o que é que significa cada um deles, não começar pelo começo, né, que é a questão de entender nós mesmos e entender o outro. Já é difícil entender nós mesmos, conta mais o outro. Obrigada pela participação. Obrigada, boa tarde, Denise. Boa tarde, será? Sim, boa tarde. Boa tarde de pessoas lá na casa. Esse é um tema extremamente interessante e importante, né? Mas também te suscita dúvidas. Estes três conceitos são conceitos bem que te trazem realmente bastante confusão. Porque ele é muitas vezes difícil de perceber aquela fronteira que tem entre um e outro. Então é muito importante também perceber este conceito, mas antes disso também é perceber as diferenças, não é? Nós, ser humano, não tem uma certa dificuldade de perceber diferenças e tudo o que é diferente de nós não tem alguma aversão, deixa-me dizer assim. Então, esse tema é importante porque ele é um tema cada vez mais atual, né? Fala-se cada vez mais nisso, tem mais correntes de falar disso, mais manifestações, pessoas a buscar seus direitos e que tudo seja razão, né? Então, quanto mais nós dá a conhecer estes conceitos e essa noção de empatia, né, que é colocar no lugar do outro, é perceber o outro, quanto mais nós perceber o outro, mais nós podemos ser tolerante e perceber que nós temos que ter uma sociedade mais igualitária possível, com menos preconceitos, com menos tabus e abraçando todas as cores, não é? Todas as diferenças que nós temos na nossa sociedade e que deverá no nosso mundo algo tão interessante e bonito. Sim, porque aquela que é a essência, né? Perceber que existem diferenças, não só destes termos que não te também explicar ali hoje, mas existem diferenças, ainda bem que nem tudo nós está a gostar de cor-de-rosa, nem tudo nós gostar de azul, tem quem gostar de amarelo e verde, quer dizer, é importante perceber essas coisas também e aceitar, né? Que acho que a maior... a maior situação ou as coisas que te acontecer com mais frequência é não aceitação, né, da diferença de cada um e de entender melhor o que é que cada termo desse significa, né? Sim, notou ela no nosso dia a dia, é tão difícil não perceber o outro nas coisas mínimas, se não tem uma personalidade diferente de outra pessoa, já tem conflitos a priori, conflitos no trabalho, na família, nos relacionamentos, só por cá diferenças de personalidade. Botou a isso, imagina quando é uma coisa que de alguma forma está fora do padrão. Né? Mas o padrão não tem que estar certo, o certo não tem que ser o padrão. Só que nós é habituado com linha e quando ele aceita que a linha não te estranha. Então, nesse caso, por exemplo, da orientação sexual, a maior parte de pessoas pode ser hétero, então quando a pessoa não é, não tem lá um problema, né? Então, pessoas te acabar para criar algum preconceito, algum fuga dessa situação. Por isso que é importante conhecer para ser mais tolerante e perceber as diferenças e abraçá-las, né? Sim, com certeza. Bom, nunca se vai sentir também dizer algo menos correto, não é? Mas acho que nunca te poder falar em idade para estas coisas, idade para perceber, não é? Quando é que nós não tenta sentir que algo, né, que é igual ou que é o que é esperado, né? A maior parte das vezes esse é que é o problema, é que é o que é esperado que seja, né? Exato. Então, que tem uma idade para compreender estas coisas, me acreditar que você, né, enquanto psicóloga, poder explicar-nos melhor, desde muito cedo, está começado a sentir que é algo
que é igual ao que pessoas te esperam dele? Te espera, sim, é assim, é que tem uma idade definida. A maior parte de pessoas está a dizer que numa idade, tenra idade, né, de crianças, está a começar a sentir que já é diferente, né, diferente do padrão. Que isto tem alguns pensamentos diferentes. Bom, depois não devemos falar deste conceito para entender melhor. Claro. Mas sentia-se diferença. Mas isso não quer dizer que há pessoas que também durante a adolescência podem ter essa descoberta, ou mesmo pessoas que te referi na idade adulta. Mas normalmente é mais cedo, né? Mais cedo bota ter uma percepção de que bota diferente do padrão. Agora, o que é que pode passar é que, como ele é diferente e nem bom mesmo boca te perceber o que é que te acontecer, te dura algum tempo para bem olhar realmente quem boa é, para bem definir o papel, né? Ou quem boa é, ou a pessoa que tu és. Então, muitas vezes essa coisa está lá há muito tempo, mas a própria pessoa ainda quer saber compreendê-lo, porque lá está, ele é fora do padrão, ele não é o que é o normal, né? Então, mesmo tens a dificuldade de perceber o que é que te passa. Então, por isso que muitas vezes pessoas também revelar ou também firmar, seja personalidade ou seja orientação ou seja género, mais tarde. Mas, em princípio, ele te acontecer desde cedo, né? Te acreditar também, doutora, isso que você fala, a questão de uma maturidade também para entender estas coisas, não né, é que vai acontecer. Né? Ele exatamente como ele é fora do padrão, botei um padrão muito bem estabelecido, né? Que a sociedade te impõe, sociedade te impôs, ele é estabelecido pela sociedade e bem firme, felizmente que agora tem algum estremecer nisso, mas já ao longo de vários séculos, já, quer dizer, nem bem séculos, porque é interessante que se não dá para trás. Há muitos séculos atrás não tinham sociedades muito mais abertas, por incrível que pareça. A sociedade, por exemplo, romana era bastante tolerante à homossexualidade, por exemplo. Ela era natural, normal na altura. Então, mas depois, com a intervenção religiosa e todo aquele percurso da história, bem ter uma repressão, né? Então, hoje em dia, a orientação sexual já é um bocado reprimida. Então, essa pessoa que nasceu nessa era ali tem alguma dificuldade na perceber realmente o que é que te passa a ele. Mas depois, com a maturidade, quando ele bate com essa pessoa melhor, ele te consegue perceber e muitas vezes firmar quem que ele é. Mas também tem casos de pessoas que estão a morrer sem ter tido essa coragem ou sem acreditar mais, sem ter tido a coragem de enfrentar as várias barreiras que temos na sociedade ainda. Uhum. Bom, outra questão também é que, modo você dizer, compreender isto, né, exige alguma maturidade, mas te exige também um suporte. Acho que é nesse aspecto que você quer falar e principalmente não te bem desgalir na questão família, né? Família, sim, família tem um papel fundamental. Não te vitiu aquele termo, fulano saiu do armário, né? Mas esse armário ele está lá fechado por quê? Né? Ele está fechado exatamente porque não tem uma sociedade restritiva, né? E sociedade, família, vizinhos, escola, tudo. Toda a sociedade, igrejas, religiões, tudo isto leva a gente a uma restrição que quando a gente utiliza a expressão fechado no armário, quer dizer, que tem a liberdade de ser quem me é, porque se um bem ser quem me é, também ser punido. Então, com essa punição, há pessoas que estão a morrer sem conseguir realmente exteriorizar quem que era, o que estava a gostar, maneira que estava a sentir realmente devido a essa restrição severa que às vezes não tem na sociedade. Bom, esta é mais uma questão, até então não tinha falado de uma questão social, né? Né? Acho que mais nesse sentido, mas essa questão tem repercussão a nível da saúde. Com certeza, com então, certeza. essa parte que nós está a gostar de trazer ali e perceber, principalmente, já que nós te falar de um programa ligado à saúde, que repercussão tem, né, o facto de ser compreendido, né, e ter
contrariamente ao que a sociedade espera, ter preferências ou forma de ser diferente, mas nem que ele tem repercutir a nível da saúde. E acho que não será só psicológica, né? Física também. Física também. Psicológica é de uma forma super acentuada, sem dúvida. Uma pessoa que não consegue ser o que ele é uma pessoa reprimida, ele vai sentir em diversos campos de sua vida. Pessoas que têm mais risco de ter depressão, pessoas que têm mais risco de ter crises de pânico, ansiedade, levar até a suicídio, porque realmente é uma repressão constante do que os impulsos naturais, porque é o que vou sentir, o que vou e vou obrigado a cortá-lo, né, ou escondê-lo, ou reprimir, porque tem uma sociedade que te compreende e que te consegue aceitar a pessoa que boa é. Então, a nível psicológico, ele é devastador. Ele está a trazer várias patologias a nível psiquiátrico, psicológico, que com certeza te impacta muito na qualidade de vida das pessoas. A nível físico também, porque vou poder, por exemplo, aquele psicológico levava a físico, por exemplo, tem casos de automutilação devido a essa repressão que tem própria questão de vergonha de procurar os serviços de saúde, porque vou te sentir que é diferente, então vou te poder falar uma boa médica ou uma boa enfermeira ou até uma boa psicóloga, vamos esperar que não, porque não tem, como profissional de saúde mental tem que ter essa abertura, sem dúvida, mas muitas vezes tem esse receio de procurar serviços de saúde quando vou poder estar que doenças de foro sexuais e outras doenças, mas que poder reprimir a questão de boca procurar ajuda, né? Então tem diversos aspectos ali claro que te repercutir negativamente na saúde, sem dúvida, essa repressão, né? Sim, e mesmo, acho que mesmo nós, profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, enfim, psicólogos, Amada, você dizer, não estou a esperar que não, mas também nós é humano, nós tudo, nós é humano, nós tudo, então já que mesmo para nós a classe, né, não mestre tem uma maior abertura, uma melhor compreensão e entendimento dessas situações e para poder conseguir também passar alguma confiança, né, à pessoa para ele poder conseguir procurar nós. Exato, porque não pensar bem, profissionais de saúde é pessoas que têm essa construção também, né, como pessoa. Então, a maior parte deles me acreditar vai ser preconceituoso porque isto é a construção social, que é fruto, não é fruto de uma sociedade. Então, vou acabar por ter aquela construção. E quando essa pessoa querer procurar ajuda, ele te perceber, é uma pessoa que já foi, entre aspas, maltratada diversas vezes, muitas vezes ele te vai olhar também aquele profissional de saúde como uma pessoa que te vai abrir portas e recebê-lo sem julgamento. Por isso que é importante também profissionais de saúde terem essa abertura para conseguir lidar com todos os utentes, todos os pacientes, seja ele quem for. E que tipo de pessoa interessa ele ser ajudado. E ele sei que ser resposta que ele vai procurar nos serviços. Né? É que você está a dizer uma coisa, Tita, lembra-me de eu, por exemplo, outra questão tabu, que é a questão da gravidez na adolescência. Muitas vezes te escondes que te procurar porque este tem medo de represálias, tem medo de ser chamado atenção ou de ser falado. Tem outras coisas ditas mais normais, tem tanta repressão, imagina quando uma coisa te desvia do padrão. É uma repressão incrível. E pessoas que estão dentro desse espectro, chamamos assim, estão a sofrer imensamente, sem dúvida. Tem sociedades que são mais abertas, sem dúvida, mas mesmo que as sociedades mais abertas não te acreditar que uma hora ou outra, esta tem alguma situação menos agradável. Né? Bom, para não passar a questão do conceito, né? Explica o que é exatamente cada uma destes termos que nós trazemos hoje, né? Que não é fácil, mas para não perceber exatamente o que é cada um, te convido a você primeiro a assistir um vídeo, né? Que foi feito na rua com 300 pessoas que estavam a passar, mas para dizer-nos mais ou menos o que é que este entender sobre cada um. Vai ser interessante. Portanto, agora é momento de não perceber o que é que cabo-verdiano está a achar destes termos: identidade, género e orientação. Identidade de género é aquele que define se você é homem ou você é mulher. Orientação sexual é aquele que, se você é homem, você é orientado para interesse
e feminino, se é feminino você é orientado para interesse masculino. Gênero é aquele que te definiu, se é homem ou mulher, se é masculino ou feminino. É tipo identificar cada pessoa se sexo, se é masculino ou se é feminino. Cada quem tem liberdade de expressão. Não está chama que está falando, mas é bissexual ou lésbica, como está falando, e esta tem essa liberdade de expressão. Esta fase que ela pode algo levar àquela, ou pode ser geneticamente ou por causa de influências na casa, comportamentos que esta leva na vida. Para gênero, para aquele que sabe, mas tem masculino e feminino. Aquele que acaba de dizer, mas é aquele hétero. Mas agora não se reconhece, mas tem que os outros que se aparece e não está aceita. Quem que está aceita tem que estar, ok, pelo menos deixar nesse canto, para que incomodar-se com algo. Identidade de género, para aquele que não tem estado, constata na nossa sociedade, é uma coisa que não te cria. Por exemplo, biologicamente, não te nasce como homem, como mulher, sexualmente não te nasce fêmea, como macho, mas com o tempo não também cria aquela identidade. Não, a mim, não quero ser isso, não quero ser aquilo, tipo, aquele lugar na sociedade. Orientação sexual que ali também na família, que é principal, que te orienta seus filhos, coisa que é mais importante, essas partes biológicas, macho tem que, se não só já tem parte de sexualidade, não tem que não está falando gay, não está falando pessoas que transexual, depois também não tem heterossexual, não tem aquele outro, é naquele sentido ali, que praticamente não está hoje, mas não está hoje, mas pessoas tem que ter uma visão muito mais aproximada para aquele sexo que não é simples. Mas se não hoje no mundo moderno, a coisa se muda completamente. Para modo não sei pessoas que envolvem com sexo igual. O único que não sou hoje no Brasil é que é o país que mais está discriminado a hora que pessoas te envolvem com pessoas do mesmo sexo. Então houve pancada, então houve morte, é a única parte ali que não estou transexual. Portanto, foi o vídeo colhido na rua com pessoas para falar-nos, para explicar-nos o que é que este entender sobre estes termos. Doutora Noia, que tem alguma confusão, quer dizer, muita confusão à volta disto. Então, me estava a agradecer se você está a explicar-nos muito bem cada um destes, porque falou de genética, falou de imposição familiar, bom, falou de muita coisa. Então, o que é que, para já não começar, o que é identidade sexual? Eu me gostado de começar primeiro para sexo biológico, que é lá que começa tudo. Sexo biológico é aquele que nota nascer, né, boas características fisiológicas, né, que te fazer macho ou fêmea, né, mas é só as características fisiológicas biológicas, né, que bota nascer aquele. Que lá então não tem aliás, não que tem só mais chifres, não tem outra ainda que é chamada intersexual, que é quando tem características, que uma vez era chamada hermafrodita, que é quando tem características fisiológicas de macho e de fêmea. Então, logo ali não tem três, né? Que é aquela parte, modo de dizer, biológico, né? Bom nascer, ou um, ou outro, ou aquele outro. Depois, o que é identidade? Identidade é a maneira que você percebe a pessoa, independentemente daquela parte biológica. A maneira que a pessoa te percebe, você autopercepciona a pessoa e a maneira que você está a gostar de pessoas perceber. Né? Então é algo que é construído de boa pessoa e ele também de boa autopercepção. Ele pode estar de acordo com o sexo biológico, mas também ele pode estar. Então, dentro da identidade sexual, não tem algumas especificidades. Nota que chama cisgênero é a pessoa que te identifica
que se género inicial, né? Por exemplo, eu nasci fêmea e tem a identidade de fêmea, por exemplo. A identidade entender a pessoa como sendo como feminina. Né? Tem um género feminino, ou seja, minhas roupas, minha tom de voz, minha maneira de estar na vida está dentro do género feminino. Então, nesse caso, a identidade, me está a dizer, minha cisgênero, porque minha género está de acordo que minha sexo biológico, ele está de acordo. Depois, tem transgênero, que é uma pessoa que é diferente de transexual. Transgênero é uma pessoa que não se identifica com o género convencional, ou seja, eu nasci fêmea, mas nunca te identificar com as atitudes, com a maneira de vestir, com a maneira de estar de um género feminino. Vou-te entender? Ou seja, nunca te identificar com lá. Então, neste comportamento, tudo o que é como te fazer que te identificar com aquele género como foi imposto de alguma forma. Porque quando você tem um bebê, ele nasce menininha, sem mãe, supostamente, está vestido de cor-de-rosa, tem uma série de situações, comportamentos que está de acordo com menininha, né? Mas essa pessoa que te identifica com aqueles comportamentos convencionais, ok? Mas é só na questão do comportamento. Depois você transexual, que é diferente, que é a pessoa que tem o corpo, por exemplo, feminino, mas sente-se masculino. Né? Ele que te identifica psicologicamente que é corpo. Me despear a mim mesmo no espelho, nunca te identificar quem é corpo. Nunca te olhar aquela pessoa como tem no espelho, não é a minha identidade psicológica. Então, nesse caso, você tem pessoas, por exemplo, que te fazem operações, né? Que te fazer este tratamento de hormonas, para conseguir ter esse corpo, moda seja identidade. E isso vou-te chamar de transexual. Né? É a pessoa que não se identifica com o corpo biológico que ele tem. Depois, vou ter, por exemplo... Portanto, isso tudo quando não tive falar de questões de identidade. Só de identidade. Depois, vou ter travesti. Qual que é a diferença? Às vezes as pessoas perguntam, mas transexual e travesti é igual? Não, ok? Aquele travesti normalmente é uma pessoa de sexo masculino, sexo biológico masculino, mas que te identifica com o género feminino, ou seja, ele gosta de vestir moda à mulher, de maquilar, de fazer comportamentos de mulher. Mas nem por isso ele te muda. Exato, é isso que me está bem dizer. Mas já ao mesmo tempo ele te sente bem com a parte biológica, né? Ele quer mudar sexo, que é diferente de transexual. Transexual te quer mudar porque ele quer te sentir bem com aquela parte biológica. Já um travesti não, ele te sente bem com a parte biológica, mas ele te identifica com o género feminino, na questão da postura, de vestir, na maneira de estar. E é isso, ou seja, ainda não tem outros que te surgir, queer, que está a dizer que é uma pessoa que te identifica nem com género feminino, nem com género masculino, ele te fica lá na meia, que te conseguir identificar nem que este comportamento convencional de um nem de aquele outro. Okay. E depois não tem género. O que é género? Género é uma construção social. Né? É a construção de que, por exemplo, quando vou nascer menininha, supostamente vou ter que vestir saia, supostamente vou ter que saber cozinhar, que coisa que é de construção do que é um género feminino. E vou ter um masculino que supostamente é uma pessoa que tem que vestir calça, jogar futebol e não sei o quê. Ele é uma construção sexual, que também da postura, da forma de vestir e tudo isso. E mesmo na género, nunca tem só feminino e masculino, não tem andrógeno, que é a pessoa que não se identifica também nem com um nem com o outro. Então, quando não te falar da questão da orientação, é que já não te falar, por exemplo, da homossexualidade? Exato. Quando é outro conceito, não te falar do sentir, de como eu me sinto, né? O género é a identidade. Agora, a orientação sexual é outra coisa, está ligada à atração afetiva de eu com outra pessoa. Naquele outro caso, não está a falar só de mim a mim. Manigmim sentir, manigmim to é a minha pessoa. Orientação já é a minha ligação com o outro, é a minha atração afetiva. E dentro desse não tem heterossexualidade, né, que é o mais padrão,
que é a pessoa que liga-se afetivamente com o sexo oposto. Depois não tem homossexualidade, que é a pessoa que atrai-se sexualmente e afetivamente para a pessoa do mesmo sexo, não é? E depois não tem a bissexualidade, que é a pessoa que atrai-se com os dois sexos e ele se sente bem com as duas. E queria chamar a atenção na questão, não é ou fazes que a gente estava a dizer opção sexual. Isso é errado, porque não é uma opção. É algo que a pessoa não optou. É assim. Então, ele é uma orientação que botei. Ele nem optar, nunca optar a ser homossexual. Ele é uma orientação. E também outro aspecto interessante é que antes da década de 90, a homossexualidade era considerada uma patologia, ela era uma doença. Então, ela era chamada homossexualismo. Mas exismo é um sufixo de doença. Achar a questão de ser doença, patologia, para te chamar de maneira, algo como eu via um dia que me ficasse um bocado chocado com a questão de um distúrbio. Sim, mas sim, ainda tens teoria, mas pela, nomenclaturas médicas e OMS, já ela nem considerou uma patologia, nem distúrbio, nem nada. E por isso mesmo que antes ela era chamada homossexualismo, porque aquele ismo está ligado à doença, e agora ele é chamado homossexualidade, que é uma orientação, que não é uma opção, nem uma doença, né? Então, esse já, podem dizer que outro conceito de género e identidade é eu com a minha pessoa. Orientação é a minha orientação com a outra, não é? Com outra pessoa, que já é diferente. Bom, aproveitando que hoje não tenta desmistificar estas coisas todas, não tenta explicar exatamente o que é que cada coisa está a significar e a repercussão que ele pode ter a nível físico e psicológico de cada um. Né? Então, gostar para você, Charlie, portanto, uma mensagem, enquanto psicóloga, me acreditar que você te atender várias idades, de começar menino, adolescente. Acho que a adolescência é aquela fase mais complicada, porque Botita descobre um data de coisa e de repente Botita descobrir também que Boca seguiu o que os outros pensam que Boa deveria seguir. Então, pegando nesse aspecto, eu queria para você deixar uma mensagem para a sociedade ou para as pessoas, portanto, que pode estar que alguma dificuldade em entender o que realmente o que escreve para eles e maneira que está a identificar essas pessoas. Me está pegando naquela questão quando dizer principalmente de não é uma opção. Exatamente porque não é uma opção, é importante entender que é algo que é natural de boa pessoa. Então, se ele é natural de boa pessoa, vou dever assumi-lo, aceitá-lo, porque se boca fazer, não há como você ser feliz, não há como você ter uma qualidade de vida, você sentir bem. Então, apesar dessa sociedade ser uma sociedade restritiva e preconceituosa e muito difícil de lidar, mensagem como a pessoas que te sentem isso é vou posicionar, vou procurar ajuda na psicólogos, na profissionais de saúde que vou te sentir bem, que vou saber que vou ser julgado, para vou conseguir fazer essa transição muitas vezes entre a pessoa que tu és dentro de ti, né, e a pessoa que tu vais expor na sociedade, porque realmente todo ser humano também tem ser feliz, deve procurar ser felicidade, não deve abraçar as diferenças, não tem que lutar por uma sociedade igualitária, não tem que entender que ninguém, aliás, me costuma utilizar essa questão ali, numa primeira fase, que as pessoas lá te sofrem imenso, portanto, nunca pode dizer que é uma opção, porque até tem o paciente a dizer-me, se não estava a poder, não estava a ser hétero, se não estava a poder, não estava a sentir, não estava a ser dentro do padrão, porque não estava a ter menos sofrimento. Então, ele não é uma opção. Sendo assim, não tem que respeitar as pessoas, e as próprias pessoas têm que respeitar as pessoas também, porque muitas vezes vou-te acabar para ter falhas na autoestima devido à repressão e vou-te acabar bom mesmo de que respeitar a pessoa que boa. E nada mais bonito do que você ser quem boa. Vou conseguir viver boa vida de forma confortável com a tua pessoa. E preservar, acima de tudo, saúde mental. Porque sem saúde mental o resto também não funciona. Não funciona. Mas é que estou a dizer, na gíria, né, cabeça é senhor do corpo. É senhor do corpo. Então, não me tem a parte psicológica
boa, para não ter a parte física também boa, né? Para acompanhar as duas coisas e para não ser saudável. Saudável, porque se boca for quem boa é, boca pode ser saudável, claro que não. Como mesmo. Claro que não. Obrigada, doutora Cristi, mais uma vez para a participação ali no programa, para falar desse assunto, que eu não sabia que é um bocadinho complicado, mas ainda assim acho que dá para perceber muito bem o que é que estes termos estão a significar. Obrigada. E não está a fazer um intervalozinho, não está a voltar já. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje, para não compreender um bocadinho as diferenças entre termos como identidade sexual, orientação sexual e género. Não é aquele nenhum tema fácil, não tem alguma dificuldade em perceber o que é que cada um destes termos está a significar. Não teve ali psicóloga que explicar-nos muito bem o que é que cada um destes termos está a significar e não só repercussões que estas diferenças podem ter a nível da sociedade e a nível psicológico e físico de cada um. Agora, na segunda parte, não tem Sasha Montes, pronúncia bem direito, para dizer-nos então, nos convidada para explicar-nos um bocadinho mais sobre essa questão, né, que tem a envolver a identidade, a orientação, né, e o género. Né? Boa noite, obrigada antes de mais pelo convite. Fala de que estes termos, licencia, hoje em dia significa tchau, principalmente para nós e comunidade, porque existe um pouquinho de confusão, mora no Civita hoje naquele vídeo anterior, existe um bocadinho de confusão na cabeça de pessoas, a hora que esta tenta, chega na nós para tentar falar com nós, ou então para falar sobre nós. Tem um certo tipo de mistura, mas por acaso, e muito bem dito, a doutora Tava te explica de forma muito clara sobre identidade, sobre gênero, então ela disse praticamente tudo. Uhum. Agora, que as perguntas difíceis, né? Sasha, vou-te identificar, ou seja, qual é que é a boa identidade sexual? Uma mulher trans, não de transgênero, uma mulher transexual para ter iniciado tratamentos físicos, não é? Para transição de gênero. Exato, portanto, não poder falar, o género biológico é masculino, sim, não é? Exato. Portanto, mas nos identidade, aquele que não te identifica, aquele é o feminino, certo? Exatamente. Agora, conta-nos um bocadinho de boa história. Quando é que isso ficar bem presente na boa cabeça? Que alguma coisa não era o que botar a olhar na espelho? Mas já desde criança, já desde muito cedo, sempre tive a percepção real da pessoa que mim era, que mim é. Então já sempre foi para mim algo muito fácil, nunca passa por tantas crises, se calhar por isso mesmo, pela facilidade de me sempre ter conhecido uma pessoa, nunca passa por tantas crises, mora em saber de muitos ter passado por isso. Para mim foi um pouquinho mais fácil porque já de criança então notava algumas diferenças e gostos diferentes das outras crianças, de que as outras crianças. Como por exemplo? Sempre foi mais calma. Teve sim os momentos de agitação, mas se era passava na rua, por exemplo, jogava bola ou correva, então preferia era estar dentro de casa, tranquila em nenhum lugar. Ter aquele amor para moda, para um vestido bonito, para um sapato. É coisas que começam a mostrar, e principalmente também porque já de muito cedo começa a desenvolver algumas características mais puxadas pelo lado feminino do que pelo lado masculino. Então é coisas, depois uma pessoa que está procura, me estou curiosa, está procura sabe o que está acontecendo, o que está passando, está procurava pesquisa, estuda, pergunta e assim por diante. Mas me tive afirmação realmente já na fase adolescente para jovem, mais ou menos, quando entra no mundo de moda, que foi reconhecida como a primeira modelo andrógena de Cabo Verde, de assim tive curiosidade maior, que era em procura, em pesquisa, em saber, para tentar entender, eu olhava até onde é que me podia encaixava naquele mundo ali, sim. E hoje está ali assim. Sim, boa faixa, bem imponente, né? Não, mas Grinha, sim, bota numa fase de muita realização, de acreditar que sim, porque o facto de não entender nos cabeças já é difícil, né? Entender o outro mais ainda. Mas como é que foi a aceitação por parte de família, por parte de amigos, quando realmente vou decidir, não, me é mulher? De aquele ponto que se fala no início, é que sempre
mostra de forma muito clara a pessoa que me era. Nunca foi de esconde ou de tentar fingir ser aquilo que nunca foi. Ou aquilo que me é, não é? Claro. Sempre foi muito clara, sempre me impõe. Então, é por causa disso que mim até mesmo está falando, mim que sofre, moda eu sofre, que me é um hobby, não é? Mas eu de nós dar com pedra, agredidos de forma verbalmente e fisicamente, dentro do seio familiar. Pronto, é que foi tão fácil, claro, principalmente porque cria dentro da doutrina religiosa. Mas com o tempo, coisas começam a mudar, também começa a ganhar próprio espaço em vida profissional. Automaticamente você vai adquirir um certo respeito de pessoas. Então, hoje em dia, se eu falar, eu gente feliz por causa disso, exatamente, realizada por causa disso, pelo menos naqueles termos. Pronto, no caso específico, pelo que me tive a entender, que teve tanta dificuldade em dizer o que é que nos era, né? E alguma aceitação por parte das pessoas que está rodear, né? Mas saber que você tem conhecimento, a maioria de nós tem conhecimento de situações que não é bem assim. Então, ele pode ter graves consequências a nível físico, a nível psicológico. Então, aquela parte lá também está interessante hoje entender um bocadinho mais, se você acha que quiser, portanto, partilhar com nós em termos de repercussões ou problemas, talvez que já vou ouvir falar nesse meio, que a pessoa teve que passar, né, para conseguir. Mesmo mim, por acaso tem um episódio na minha vida, né, porque acho que eu tinha mais ou menos, já não me recordo se foi 16 anos, ok? Eles impediam de entrar na discoteca por aquilo de... Eu sabia definir onde é que me podia fazer as necessidades, não é? Se na casa de banho de mulher ou na casa de banho de homem. Então, que ela assim, foi causa um certo constrangimento, não a nível psicológico, porque no momento a mim não sabia, levava aquilo na brincadeira, mas já tive também episódios da minha vida que eu tive meio um pouquinho de crise. Por causa disso, não é? A forma que a minha está sentindo melhor é para frente do espelho e fica constantemente, presta atenção para mim mesma, para tentar encontrar minha cabeça lá assim, em frente do espelho. Mas meu sonho é somente é tipo flash, é uma coisinha que estava me rápido e até passava naquele mesmo instante. Mas sim, já tem conhecimento de quem é que esteve muito mal sobre isso, não é? Teve mesmo crise. Também a nível de saúde, que é uma das batalhas até mim como Miss é nas questões de saúde para a comunidade LGBT que está absolutamente triste na Cabo Verde, porque dificilmente não tem encontra algum técnico de saúde que está sabendo prestando realmente, que ele está sabendo atendendo realmente de forma que nós não tá conseguindo encontrar um alento, um consolo, principalmente em termos psicológicos. E já tive sim amigos que já esteve numa situação muito mal, a ponto de mim sair em casa para tentar procurar antes que cometer algo pior, para tentar entender e tentar ajudar. E tudo porque eu tive que procurar um psicólogo e aquele psicólogo que soube ajudar e praticamente essa está sofrendo essa passar por motivo de chacota por aquele psicólogo. Então, foi uma das coisas que impulsionou na querer fazer algo de errado. Me atendo chegando a dar conta na altura, a partir de redes sociais, para post de forma aleatória, que estava colocava, estava para perceber mas algo que estava errado e qual que era a intenção do momento. Então, realmente, ele tem um impacto forte em termos psicológicos para nós. Hora que não quer aceitar, hora que nós não quer compreender, só que a maioria das pessoas para pensar muito naquelas coisas assim, mesmo que o mínimo trabalho, a mínimo palavra que bota fala, sem ter conhecimento, ok, pode afetar de alguma forma. Nem todas as pessoas, nem todos nós tem aquela força de saber lidar com determinadas situações. Sim, é questão de personalidade também, Mara Bochani, é questão de apoio que não tem também, porque na boca corre tudo bem, você ali, firme, realizada, mas há situações que não sabe que acabam em depressões, acabam em suicídio, por causa, acabam em mutilações. Principalmente por aquilo de apoio, de não ter apoio familiar, porque é conta
tchau hora que você sabe mas tem os pais, tem aquilo de família, tem aquilo de amigos, também lá para o suporte. E o que me, graças a Deus, sempre teve na minha lado, então, até no momento que podia fraquejava, sempre teve alguém que segurava na mão. Então, nunca consegui bem em frente hoje saiu única para superar alguns obstáculos, né? Agora, voltando novamente à questão saúde, né? Procura, já não é que a procura de espaços de saúde pode ser dificultada muitas vezes pela questão do atendimento, né? Pelo menos foi o que me entender do que Sasha acabou de dizer nós. Mas a questão, por exemplo, que foi uma das coisas que a psicóloga falou hoje na primeira parte, é complicado chegar nas estruturas de saúde e tratar determinadas situações ligadas à saúde, à parte física concretamente dita. Por exemplo, questões de doenças sexualmente transmissíveis, entre outras coisas que podem surgir. Desde que uma pessoa é sexualmente ativa, tem essas coisas que podem surgir a qualquer pessoa, independentemente de ser género, ser identidade e ser orientação, certo? Então, como é que é, né, tratar estas situações, né? Para isso, nunca estou em muita dificuldade. Se não bem fala de fora de uma instituição, porque não tem uma instituição na Cabo Verde que apoia bastante a comunidade LGBT, que é Verde Fã, ele te acompanha mesmo de frente, de perto, situações e tal, mas não sabe, mas nem sempre pessoas te recorrem a esse. Nem sempre a nós não te recorre a esse, mas a hora que não te recorre a esse, não te consegue sim ter um acompanhamento psicológico, não tem médicos à disposição da comunidade, mas ainda tem restrição, ainda não tem limitação, principalmente no caso de transgêneros, transexuais, que para não ter um tipo de tratamento, para não alcançar aquilo que nós não está deseja para nós, não está procura sempre meios mais complicados, não é, que pode vir ou não a causa algum tipo de doença, visto que nunca tem nenhum tipo de médicos especializados naquela área, sim, que podem vir para saber acompanhando, não é, para que as consultas, para tratamentos hormonais principalmente, mas então falando em termos de psicológicos, se não estiver em constante ligação com aquela instituição que fala Verde Fã, não está conseguindo sim, mas nem sempre é assim, porque ainda tem uns que têm aquela informação sobre Verde Fã, mas ainda tem tchau, e nós é tchau ali que é conhecidas, mas também nós é tchau que Mada estava falado antes, não é, com a psicóloga, é aquele dito armário, nós é tchau de nós que ainda está dentro do armário, principalmente de faixa etária muito mais nova. Então, aí sim já está sofrendo para um certos tipos de problemas. Bom, Sasha, eu toco ali num assunto que é delicado, mas tratando-se de saúde me tenho que perguntar, ok? Que é a questão de que os tratamentos hormonais que vou falar. É que é só tratamentos hormonais, mas tem uma série de outras alterações que podem ser feitas no corpo, né, para poder alcançar aquela identidade que a gente identifica, né? Então, mas não havendo tanto especialista nesta área, na nossa realidade, maneira que vos outra fazer. É isso que, né? Maneira que vos outra conseguir, né, ter um tratamento e um acompanhamento nesse sentido, porque minha preocupação é de que forma está a ser feito e se ele poder ter depois alguma complicação, né, a nível orgânico. Riscos sempre existem. Infelizmente, riscos sempre existem. Técnicos profissionais da área existem sim, mas com aquele, digamos, especializados a conversar e a saber a lidar conosco sobre naquele sentido, sim, infelizmente não. Infelizmente, me está falando por experiência própria, porque me já esteve frente de uma endócrina, me que acaba para ficar a explicar certas coisas, porque ela mesma que sabia lidava com a questão. Me teve acompanhamento médico, me soube como me fazer, tudo em início, em tratamento hormonal, não é que ainda leva a algo contínuo. Claro. Mas sabe que nem tudo de nós em si tem conhecimento de muitas que cada faz isso, essa toma por espontânea vontade, né, sem nenhum tipo de acompanhamento, e sim, está afeta bastante em termos de saúde.
principalmente quando ele é feito de forma deliberada. Pois, isso é uma das preocupações que não tem. E, portanto, não me este estado melhor preparado para fazer um atendimento de qualidade nesse sentido, talvez. Exato. Se calhar entender melhor isto também para poder saber de que forma ajudar. Acho que começa por aí, né? Portanto, na boa realidade, né, acredito que tem muitos obstáculos, tem muitos tabus a envolver, mas tem tido alguns ganhos, né? Hoje em dia, Sasha, já pode estar ali assim, na televisão, está falando a nós que essa abertura, que acredito que há uns tempos atrás, há uns bons anos atrás, era mais complicado, né? Então, não tem alguns obstáculos, mas não tem tido alguns ganhos nesse sentido também, não? Então, está a gostar para falar-nos um bocadinho disso, porque hoje em dia já não te falar de LGBTI, né? Que está, né, presente e que toda gente está com cheio e que está bata compreender, né? Mas que outros ganhos não tem tido, portanto, com relação à compreensão das diferenças? Essa é uma doutora, a doutora Kauri falou agora, nota ganhos é teu porque atualmente, diferente de antes, hoje em dia, de mesma forma que nós nos licenciamos a conversa de forma aberta, não tem aquele tema licencia mais como a quinta fala, está mais claro, não é? Está mais presente nas redes sociais, na televisão, entre outros. Então, vitórias são contínuas. Claro, ainda faltando teu, então que são até brinca com o ministro, mas teu coisa, se calhar, de nossa geração não pode vir a acompanhar, a sentir e a viver. Mas a luta é contínua, não sabe, mas tem outras vitórias que, por acaso, ainda na final do mês de junho não estava nisso, que é a Comissão de Direitos Humanos patenta procura e saber mais para não ter melhor entendimento sobre leis que poderiam não vir a favorecendo e assim por diante. Mas vitórias é teu, sim. Ainda bem, né? Ainda bem. Apesar de ainda ter alguma confusão com relação ao que é que cada um destes termos está a significar, mas vos tem ganhado cada vez mais espaço e eu muito parabenizo-vos por isso mesmo. Modo-me inicialmente, nem tudo nós tem que gostar de azul ou de cor rosa. Tem tantas cores no arco-íris, né? Portanto, é importante porque ele tem repercussão a nível psicológico, ele tem repercussão a nível físico, então não tem que entender as questões e abraçar, como a psicóloga falar um bocado, né? De uma forma já não é que falar de identidade, falar de género, falar de orientação não é nada fácil, tem confusão, tem pessoas que misturam tudo e que querem entender muito bem o que é que cada um realmente significa, ainda existem alguns tabus com relação a essa temática, mas também não tem um que cada vez mais não tem preocupado com essa situação, porque sim, essa situação também pode afetar a nossa saúde e para nós ser saudável, não tem que ser compreendido na nós todo, né? Que a sua parte física, a parte psicológica, a parte religiosa, a parte social, tudo ele está a fazer parte de nós enquanto ser humano e, portanto, para não ser saudável, não tem que compreender tudo o que aqui está a fazer parte do ser humano e as diferenças também, né? Então, até o próximo programa e tenha mais saúde.